Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu nome é Sinira Sanches Melo e neta de uma pessoa espetacular. Oh, minha avó Leontina, o nome dela, ela tinha muito orgulho de ser Dona Leontina. Ela é muito conhecida como Dona Tina. Minha avó já não está mais aqui entre nós, mas ela viveu, graças a Deus, muito bem. Foi até os 96, eu tinha certeza que minha avó seria uma centenária. Chegou perto, mas o melhor disso tudo é que vovó, a Dona Tina, Dona Leontina, viveu bem os seus 96 anos. Porque uma coisa é você viver dependurado em doenças. Não, a vovó viveu 96 anos, mas com lucidez, andando e se mantendo firme e contando as suas histórias, que eram fantásticas. Mas essa, para mim, era a grande história da vovó. Ela tinha uma irmã. Essa irmã era a primeira irmã da vovó. Agora, veja bem, deixa eu contar para você que isso é importante informar. Sabe quantos irmãos a vovó teve ao todo? 20. Gente, 20 irmãos. A vovó era a 18ª irmã desses 20 irmãos. E a Maria, essa irmã da vovó, que vai ser o foco dessa história, ela era a número 1 das irmãs. Só que a vovó dizia que a Maria, irmã dela, que seria a mais velha, tinha nascido com um problema cerebral. Desculpe eu usar a expressão, mas era uma expressão que a vovó usava. E eu quero ser muito fiel à história da vovó, portanto, eu vou usar a mesma expressão. Eles chamavam a Maria de Maria Boba. Era Maria Boba porque ela não tinha todos os recursos e faculdades mentais. Era assim. A Maria Boba era assim tratada não só por pessoas de fora, mas até pessoas da própria família, inclusive entre os irmãos da vovó. Só quem não chamava a Maria de Maria Boba era a mãe, a que seria a minha bisa, né? A minha bisavó, cujo nome era Helena, não chamava a filha assim, mas as demais pessoas todos chamavam. E essa história da irmã, da primeira irmã da minha avó, da mais velha dos irmãos da minha avó, nossa, é uma história tocante demais. Porque a vovó morava numa região muito bonita, uma região do Nordeste brasileiro, quase norte, lá no Maranhão. E a Maria, apesar de ser a Maria Boba e de não ter todos os recursos mentais, diz que era um pé de boi para trabalhar. Era das filhas da minha bisa, Dona Helena, a mais trabalhadora de todas as meninas. Um pé de boi. E quando a Maria completou 15 anos, ela começou a ter o hábito de sair sozinha, a Maria sair sozinha, passava por detrás de um morro para entrar naquele calor, naquela água maravilhosa. Eles estavam vivendo naqueles lençóis maranhenses, o lugar era muito bonito, o calor ali era causticante, não se tinha condição de viver num lugar daquele tão belo, mas tão calorento, se você não entrasse um pouquinho naquelas águas frescas. Então a Maria Boba, a irmã da vovó, ela saía sozinha, passava por detrás de um morro, de uma montanha, e ia nadar num rio que havia naqueles lençóis maranhenses. Um belo dia, isso quem contou foi a Maria, estando lá sozinha,
ela quase morreu afogada. De acordo com o que contara a Maria Boba, ela teria se perdido na água e de repente veio aquele cansaço, e ela não conseguia dar as braçadas necessárias para sair da água, e sem contar que a maré do rio subiu numa velocidade incrível. Ela morreria afogada. Por sorte, por uma incrível sorte, a Maria contava para todo mundo, ela foi salva por um rapaz. De acordo com a Maria, esse rapaz surgiu das profundezas daquele rio e a empurrou até as margens arenosas do rio. Daquele dia para frente, a vida da sua irmã mais velha se transformou. A Maria Boba, daquele dia para frente, passou a ser a moça mais feliz daquela região. Os dois jovens, de acordo com a Maria, eles passaram a se encontrar à beira do rio e não demorou muito para que eles se apaixonassem um pelo outro. A Maria vivia sonhando com este jovem e esse jovem sonhando com ela. De acordo com a Maria Boba, o nome do jovem era Avati. Aqui um parênteses. Esse Avati eu pesquisei. Na verdade, Avati é um ser encantado da mitologia Guarani, Tupi-Guarani. Portanto, é um nome indígena. Então, a Maria dizia que o nome desse jovem, por quem ela estava apaixonada e que salvara a sua vida, era Avati. Maria vivia a descrever o Avati. Ele era um rapaz forte, traços indígenas e estava sempre com os longos cabelos negros molhados. Os dois amantes, a Maria Boba e o Avati, eles corriam pela areia morna daquela praia do rio e o riso de ambos se misturava ao canto dos pássaros daquele local. A Maria estava apaixonada pelo Avati. O Avati apaixonado pela Maria. Maria contava para a mãe Helena e os irmãos sobre o belo índio que vivia, de acordo com ela, no fundo do rio. Ele quer casar comigo, mãe. Ele quer casar comigo. Ô mãe, eu também quero casar com ele, mãe. Eu também quero. De acordo com a minha avó, todos riam, mas riam não por zombaria, riam até entristecidos. Afinal de contas, a Maria não era certa da cabeça. Era a Maria Boba. E vez ou outra ela confundia sonho com realidade. Então ninguém tinha certeza absoluta do que ela estava falando. Mas a Maria, numa empolgação, dizia: ele quer casar comigo, mãe. E eu quero casar com o Avati. A Maria continuou seu romance. Ela saía. Normalmente ela um pé de boi para trabalhar. Ela levantava 4 horas da manhã, lavava toda a roupa da casa, arrumava a casa para a mãe dela, Dona Helena, colocava o feijão no fogo, preparava comida e por volta de umas 2 da tarde, sorrateira, já com o trabalho todo pronto, ela saía da casa sem que ninguém visse, passava por sobre o morro e do outro lado do morro ela iria se encontrar com o seu amor, Avati. E assim foi durante um longo período. De acordo com a vovó, pelo que ela se lembra, uma coisa que se arrastou ao longo de mais de 6 meses. A irmã, a mais velha, contava nessa época 15, mas chegou a completar 16 anos vivendo este romance. Um belo dia, Maria Boba, a irmã mais velha da minha avó, ela sai, ela passa o morro, ela vai se encontrar com a Avati. Normalmente ela fazia isso sem que ninguém da casa percebesse.
Ela não queria ser seguida exatamente para que as pessoas não testemunhassem, vissem de perto tudo que ela vivia com esse rapaz. Então ela sai sorrateira, só que a partir desse dia, a Maria nunca mais foi vista, ela não regressou mais. Foi um desespero que se abateu em toda a família da vovó. Um desespero, todos sofriam. O meu bisavô sofria, todos os tios-avós sofriam, a minha avó sofria. Mas foi a intuição da sua mãe, da minha bisa, Helena, que levou num dia todos que moravam naquela aldeia à beira do rio. Ela precisava dar um enterro digno à sua amada Maria Boba. Ela queria dar um enterro digno a ela. Ela era a única que não a chamava de Maria Boba. Então ela conseguiu reunir todo o pessoal da aldeia para todo mundo ajudar. Os homens, aqueles jovens, fortes. Ela disse, olha, ela vinha nadar no rio e com certeza ela deve ter se afogado e o corpo desapareceu. Então aqueles homens todos reunidos, eles mergulhavam ali na busca do corpo da Maria Boba. E ninguém encontrava. Ninguém conseguia encontrar. Assim foi aquele dia inteiro. Diz que era um dia de domingo. Foram cedo para o rio e já estavam desistindo. Por volta mais ou menos de 4 horas da tarde, o melhor nadador daqueles, ele era um mergulhador. Ele deu praticamente o derradeiro mergulho do dia. Mas ele foi fundo. Ele foi bem fundo no rio. De acordo com o que ele dissera, ele foi a uns 8 metros de profundidade. E quando ele chegou no profundo do rio, lá embaixo, ele encontra aquela cena que iria comover a todos quando ele voltasse. O corpo de Maria Boba encontrado abraçado aos restos mortais de um jovem que talvez fosse o índio. Meu Deus! Será? Ele sabia aonde estavam os restos mortais do índio, mas o corpo da minha tia-avó, a Maria Boba. Então agora, de posse de uma corda, ele leva uma corda naquele profundo do rio, ele prende com um gancho, e enquanto os homens puxavam, ele foi desenroscando também aquilo tudo daquele capim que havia no profundo do rio, até que os corpos foram retirados. E todos testemunharam. Maria Boba, a irmã mais velha da minha avó, não havia mentido. Ela estava morta, abraçada aos restos mortais de um jovem índio. De acordo com os cálculos feitos pelas pessoas profundas conhecedoras do terreno e de gente de lá, o corpo daquele índio havia se afogado ali há mais de 40 anos. Sim, há mais de 40 anos, então não restava mais absolutamente nada de carne? Não. De carne, não. Mas os cabelos estavam intactos. No crânio, a cabeleira preta, tal qual a cabeleira descrita pela Maria Boba. Santo Deus do universo! Então era verdade? Sim, era verdade. A Maria Boba
se encontrava com um jovem índio naquele rio. Agora, a grande pergunta que fica: se o índio estava morto havia mais de 40 anos, então era um encontro além desta vida, com certeza. Só que ninguém nunca deu muito crédito a tudo que saía da boca da Maria Boba. Afinal de contas, o próprio nome já diz tudo. Minha avó, ela contava essa história, e a cada vez que ela contava, as lágrimas teimosas vinham no cantinho dos seus olhos. Vovó chorava. Ela dizia: essa história eu vou levar comigo pelo resto da minha vida, porque aconteceu com a minha irmã. E creiam, tudo isso é verdade. Tudo isso de fato aconteceu. Eu reputo essa história uma das mais lindas. E eu tinha colocado na minha cabeça e no meu coração: qualquer dia eu quero escrever para o Paulinho Boa Pessoa. Eu quero que ele conte nos detalhes essa história. A fantástica história da irmã mais velha da minha avó, a Maria. Não, eu terei o cuidado de, a partir deste momento, não falar mais Maria Boba. Maria. A Maria, irmã da Dona Leontina e de tantos outros. Filha de Dona Helena com seu Manuel. Maria, que um dia, e eu acredito piamente na história, foi salva por um jovem índio que já não estava mais aqui neste mundo. E se tornaram namorados daquelas tardes. Os detalhes sobre a morte da minha tia-avó Maria, ninguém tem, ninguém sabe. Mas também não é o mais importante dessa história. Gostaria muito que você que estivesse ouvindo esse canal mandasse o seu comentário, por favor, com respeito, porque quem me contou essa história merece todo o respeito do mundo. Uma senhora que deixou essa vida aos 96 anos de idade, quase centenária, e ela chorava. A cada vez que ela contava essa história, ela chorava. Essa é a minha história da meia-noite.